Ok. Então, tem a necessidade também do tempo, né? Então, o pessoal de casa também, vamos acompanhando. Antes de nós fazermos a leitura da ação da prece, transmissão do pensamento, que foi o que a espiritualidade nos pediu, vamos lembrar, assim, quando eu falei da casa, né, que é um lugar apropriado para... Todo lugar é próprio para alguma coisa, né, meus irmãos? No comércio é assim, a gente quer uma coisa, na padaria é o pão, né? Então aqui é uma casa de prece, é uma casa da gente buscar o conforto, é a casa da esperança, né? Muito bom. Mas isso não significa dizer que seja somente aqui, meus irmãos. Certo? Olhando para o mar, né? Para a montanha, um animal dentro do nosso lar. É que aqui o campo magnético ele nos favorece essa comunicação com Deus maior, né? Com o nosso Criador. E nós vamos falar, eu vou falando devagarinho, porque eu estive lendo aqui um trecho pequeno, mas já dá para a gente ter uma noção da proposta que é maior, tá? Então, a prece, ele já começa dizendo que é uma invocação. Ao fazê-la, o homem entra em comunicação pelo pensamento com o ser ao qual se dirige. Pode ser para pedir, pode ser para agradecer e para glorificar. Podemos orar por nós mesmos, por outras pessoas, pelos vivos e pelos mortos. As preces que são dirigidas a Deus, elas são ouvidas pelos espíritos encarregados da execução da vontade dele. Significa dizer que tem irmãos intermediários para esse tipo de trabalho, tá? E as que são dirigidas aos bons espíritos também são igualmente levadas a ele. Então eu faço uma promessa, uma prece para Nossa Senhora Aparecida, né, com fervor, vai ser levada para Deus. O destino é lá, tá? E quando oramos para outros seres que não a Deus, é somente na qualidade de intermediários que eles a recebem. Pois nada pode se realizar sem a vontade de Deus. A gente às vezes, né, pede para o meu pai que desencarnou, né? Ele vai, me ama, ele está no mundo espiritual, quero acreditar que ele me ama. Eu dei alguns motivos para ele me amar, né? Eu quero ele me amar, assim. Então, ele é bem melhor que eu, espiritualmente falando. Então, mas ele mesmo querendo me auxiliar, ele não tem o poder para isso. A não ser que ele seja um espírito, né? Que nem fala aqui, um espírito superior. Mas mesmo assim, a decisão maior é de Deus. Bom, meus irmãos, isso aqui para nós hoje chega, nós já temos algum conhecimento, né? Já foi nos dado algum saber, né? E a gente pode vir pelo tempo. Pode viajar no tempo. Nosso Senhor Jesus Cristo, que é o responsável pelo planeta Terra todo, no devido tempo foi organizando para chegar, para quebrar essa mata fechada, né, da nossa ignorância. Ignorância eu quero falar da humanidade. Há uma mata fechada. E precisava abrir, né, estradas, abrir picadas, né, quebrando essa cegueira, né, essa nuvem ofuscante, né, que é a ignorância humana. Então, na época da Grécia, né, vocês lembram, tem o pré-socrático, Pitágoras, aí depois teve a época mesmo deles, Platão, Sócrates, né, Aristóteles. Olha só que presente que a filosofia começou a chegar para nós, as informações, para nos dando saber, conhecimento, que até hoje nos acompanham. Depois passou o tempo, né? O próprio Jesus veio, né? Aí sim abriu um clarão, né, na ignorância humana, nos deixou uma reserva de conhecimento, de amor, de paz, de tolerância, compreensão muito grande. Depois vieram mais, vemos a presença do nosso querido que desbravou aquela Ásia Menor, né? Levando o conhecimento do Cristo. Também um desbravador, vamos dizer assim. Depois chegou a vez do Espiritismo, né? O que eu me refiro ao Paulo de Tarso, né? Era Saulo, depois Paulo de Tarso. Nos deixou essa herança maravilhosa. Não foram só eles que nos deixaram, não. Veio o Espiritismo com Kardec, aí sim chegou muito conhecimento para nos libertar, né? Dessas
dessas travas, né? E aí depois tivemos a presença no Brasil aqui do nosso querido irmão Chico, né? Que é um exemplo maravilhoso. É incrível a humildade desse homem que passou por aqui, deixou essas maravilhas. E essas casas que estão espalhadas, a nossa é uma de tantas outras, quantas pedras preciosas estão aí, né? Nos entregando conhecimento, sabedoria, para que a gente se liberte. E olha aí o que cai para nós, através da prece, né? A prece é uma comunicação direta com o Pai. Não há possibilidade de eu fazer uma prece pensando num desaforo que eu sofri, né? Eu tenho que me libertar daquilo pelo perdão, claro. Jesus falou, vai lá, se liberta disso, depois você volta a falar comigo. Limpo, já estava lá nos evangelhos explicando. A gente tem que atender esses pedidos. O médium, eu quero colocar médium porque a maioria, todos nós aqui somos, né? Em escalas diferentes, mas somos. Então, nós temos um grande problema nessa conquista da libertação da ignorância. Nós temos um grande problema, meus irmãos. Sabe qual é? A vaidade e o orgulho. Fica difícil falar qual é o pior. Não sei, depende do ponto de vista. O orgulho leva também a um desastre, porque a pessoa fica, né, arrogante, prepotente. E a vaidade é aquela que todo mundo sabe, né? Pegou um palco, um microfone, plateia, é um perigo, meus irmãos. Então, Jesus não está nem aí para isso, hein? Deus não quer nem saber se você é espírita, se você é católico, se você é pastor. Ele quer saber o conteúdo, aquilo que você tem dentro de você, aquilo que você está realmente pensando, falando e fazendo, né? Tem que bater os três, né? Senão não tem sentido, né? Eu quero encerrar com uma história de um desbravadores que passaram por aqui, porque aqueles personagens que ficaram com o Chico Xavier, eles aprenderam muitas coisas. O Chico tem muitas histórias, muitas delas com muito humor, né? E o Bacelli contou uma que eu guardei, agora me lembrei e vou falar para vocês. O Chico, quando estava em Pedro Leopoldo, no centro lá da prece, chegou um sujeito lá, olha que interessante isso, hein? Chegou uma pessoa lá e terminou as orações, pediu para falar com o Chico. E pediu ajuda ao Chico, você me ajuda, pelo amor de Deus, porque eu quero matar um homem aí. Ele destruiu a minha vida, destruiu a vida da minha família, eu quero matar ele. E aí o Bezerra de Menezes, através do Chico, né, falou, calma, meu irmão, calma, espera, tenha paciência, tenha tolerância. Espera, e só falou essas palavras para ele, e ele ficou uns tempos sem ir, passou uns 15 dias, ele voltou de novo. Olha, eu ainda continuo com a mesma ideia, eu não consigo tirar isso da cabeça, eu vou acabar matando ele. Aí o Bezerra de Menezes de novo, calma, isso se deu, espera, se deu por 3 vezes seguida. Na 4ª vez, um tempo bem maior, ele voltou. Aí voltou, falou assim, olha, aquilo que eu... Até falou de longe. O seu Chico, aquilo que eu falei, que eu pedi para o senhor, não precisa mais não, viu? Ele morreu, viu? Aí. Calma, espera. Está difícil? Calma, espera. Está difícil perdoar? Calma, espera. As coisas vão lá. O que vale também é a nossa boa vontade. Desculpe provocar o seu riso, mas eu também ri quando eu vi. Calma, vamos aguardar, tá? Deus nunca vai desistir de nós, tenho certeza disso. Ainda que o nosso sofrimento, a nossa dor, a nossa doença nos assuste, viu? Porque acontece isso às vezes. A ausência da nossa fé, né? O potencial da fé, a gente pode ficar assustado. Mas Deus está presente em cada coração, e independente do nosso mérito, tá? Um beijo a todos, uma boa noite.